Meu Deus, sabemos que a letra mata e o espírito edifica. Por isso estamos unidos num só espírito, num só propósito, para levar esta palavra que o Senhor tem nos dado energia, sabedoria, esclarecimento, para passar esse estudo que o abençoado André é dirigido pelo Espírito Santo, que o Senhor é o controle de tudo que nós levamos ao conhecimento dos eleitos, dos escolhidos do Senhor. Por isso, Senhor, te agradeço e graças te dou, meu Pai. Glórias, glórias a ti, Senhor, porque o Senhor é a nossa força, é a nossa energia. O Senhor é tudo, tudo para nós. Amém. Abençoados de Deus, estamos aí mais uma vez, com o estudo que Deus nos revelou. Esse é o estudo teológico em graça. Abençoados, um irmão que ainda está no sistema religioso me perguntou: irmão André, o Senhor sempre diz que o diabo não existe, mas como a Bíblia diz que Jesus destruiu o diabo na sua morte? E como o diabo ainda age nas igrejas? Realmente Jesus destruiu ou não o diabo? Ele existe ou não? Conforme o senhor diz que não. Mas como? Que diabo é esse que a Escritura se refere? Esse é o tema de hoje, abençoados. Primeiramente, vou dar meus agradecimentos a todos os irmãos do nosso grupo de WhatsApp. Saudações, irmãos. Saudações aí aos irmãos, que estão aí dia a dia conosco aí. Saudações à irmã Maria Salete, irmã Irani, irmã Arlete, irmão Marcos Eufrásio, irmão William, irmão Célio, Kramer. Esses são alguns dos irmãos do nosso WhatsApp. Se você também quiser participar para tirar dúvidas e aprender mais sobre a graça de Deus, o link está na descrição do vídeo aí embaixo. Agradeço também aos irmãos do Facebook e do nosso canal de YouTube. Se você gosta dos nossos trabalhos de evangelização em graça, nos ajude compartilhando nossos vídeos e estudos, dando like e se inscrevendo e enviando pessoas para se inscrever. Esse é o MNGP, eu sou o irmão André. E o tema desse estudo é: Jesus não destruiu o diabo na cruz. Entenda, Jesus não destruiu o diabo na cruz. Respondendo a pergunta do irmão. Declaramento de Cristo ativado em nós para entendermos as revelações do nosso Deus e Pai no Cristo glorificado em nós. Assim seja.
abençoados, Jesus não destruiu o diabo na cruz. Essa passagem não se refere ao diabo criatura do sistema religioso, mas se refere à carne, ou seja, à mente carnal humana animalesca dele, Jesus, e de todas aquelas pessoas daquela época, daquela geração, daquele tempo. Abençoado a nossa não? Não. Mas espere para os abençoados entender por que aqui não se refere a nós, mas aquelas pessoas. Amém? Nesse ato, ele venceu a carne, livrando-os da morte eterna. Como que é isso, irmão André? Vamos adentrar aqui em Hebreu 2,14, onde Paulo diz: portanto, visto que os filhos compartilham, ou algumas Bíblias participam da carne e do sangue, ele também participou das mesmas condições humanas. Jesus era homem, físico, tinha o mesmo corpo que o nosso, para que pela morte dele, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Segundo a morte física de Jesus, o homem nazareno, segundo a morte física dele, ele destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Essa palavra tem, os abençoados sabem que já se passaram mais de 2000 anos, então Cristo, já morreu na cruz. Então essa palavra não é tem, tinha, Algumas Bíblias têm uma versão errônea. Não se tem mais, já se passaram 2000 anos. Então tinha. Algumas Bíblias até está escrito tinha. Mas é bom explicar, para os abençoados não ficar confuso. Se passaram mais de 2000 anos, não tem mais, tinha. Porque Cristo, há mais de 2000 anos, foi na cruz e concluiu tudo isso que eu estou lendo aqui. Então, ele participou da carne, participou do sangue, foi homem, e segundo a sua morte física, ele destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Várias vezes eu disse para os abençoados que diabo significa inimigo, opositor, acusador e etc. O mesmo termo hebraico para Satã, uma condição humana, animalesca, o qual aprisionava os espíritos daquelas pessoas no corpo de carne. Mas Jesus, no madeiro, venceu a morte, ou seja, a carne, Ele venceu a carne, a morte, quando se refere à morte, se refere à carne. Ele venceu a carne e visivelmente, e mais de 500 pessoas viram, ele ressuscitou como prova. Pedro disse que tinha mais de 500 testemunhas, fora os apóstolos. Então ele, no madeiro, ele venceu a morte, venceu a carne, ressuscitando e provando, a sua vitória. E 15, e livrasse todos os que ao longo de toda a vida estiveram, passado, por isso que eu digo que não se refere a nós, mas aquela geração passada que estiveram escravizados
pelo medo da morte. As pessoas morriam e o espírito não se libertava da carne, ficava dormindo, até que Cristo, vencendo a carne, fez a separação, carne e espírito. Hoje, ao morrer, ninguém mais dorme, mas ressuscita, como Cristo ressuscitou. Jesus destruiu o poder da carne, que tinha o império da morte. Não tem mais, tinha o império da morte. O poder de aprisionar os espíritos daquela geração na sepultura. Amém? Não da nossa geração, mas daquela geração na sepultura com ela. Então Jesus fez todos esses atos no madeiro. Ele venceu a morte, ressuscitando, se sobrepondo sobre ela. Amém? E livrasse todos com esse ato. Ele livrou todos os que ao longo de toda a vida estiveram, não estão, estiveram escravizados pelo medo da morte. As pessoas, ou seja, os espíritos, ficavam escravizados pelo medo da morte, né? Medo do imperador da morte, a carne. Hoje não temos medo. Hoje sabemos que somos eternos e feitura dele, que antes do mundo ser mundo já existíamos. Então não estamos mais aprisionados hoje. Cristo já fez a separação. O termo império vem do latim imperium. Significa poder, autoridade. A carne não tem mais autoridade sobre o espírito. Mas as pessoas daquele tempo tinham medo de morrer e não ser salvos no dia do julgamento. Hoje, jamais nenhuma condenação há para nós. Não há dívida mais nenhuma. A pronúncia diabo só veio aparecer no Novo Testamento após a Septuaginta, onde traduziram do hebraico para o grego. Os judeus não falavam diabo, e sim Satã, ou Satanás na nossa língua. E a etimologia dessas palavras se traduz opositor, inimigo, acusador, apontador, caluniador e etc. Um ato humano. A carne é inimiga da carne, acusadora da carne, apontadora da carne, dos erros da carne, opositora e etc. A carne também é inimigo do espírito. Por isso Paulo disse aos Gálatas 5,17, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Uma guerrilha contra a outra. A carne quer fazer errado, logo vem nós, espírito, né? Despertamos para aquele erro e impedimos a carne de agir. Logo, quando queremos fazer um bem, aí vem a carne, ou seja, os pensamentos da carne, né? Impedindo de fazermos aquele bem. Amém? Então, fica guerreando, uma guerreando com a outra. Quando quer fazer o bem, não faz. Mas o mal que não quero, isso eu faço. Essas são palavras de Paulo sobre a guerra que a cada dia uma pessoa tem que fazer
com os pensamentos do dia a dia. Por isso o irmão perguntou: mas como o diabo ainda age nas igrejas hoje, se ele não existe? Não age, abençoado. A criatura inventada no sistema religioso não age, não existe. Mas as carnes ativadas, doentes espiritualmente e mentalmente, doentes por uma crença manipuladora que só ensina doutrinas de demônios, ou seja, doutrinas de homens, de ídolos, imagens fantasiosas que não podem fazer nada. E quanto mais tempo estão lá, mais essas mentes são poluídas, contaminadas, manipuladas, chegando a crer realmente na existência desse ser fantasioso, querendo até ser possuídos por eles, manifestando nas suas carnes uma mente doente, inimiga do bem, uma inversão de valores de realidade, crendo no mal e abominando o bem. Cristo mora em nós. Todos nós que temos as primícias do Espírito, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, mora em nós. Se o Espírito Santo mora em nós, se a Bíblia sempre diz que nós somos moradas do Espírito Santo, como que podemos ser dominados? Como podemos ser manipulados, possuídos por um espírito diabólico ou demoníaco, como fala nas igrejas? Não pode. Isso são doutrinas de homens. Isso não é verdade. Isso é falácia religiosa. Amém? O único Espírito que habita em nós é o Espírito de Deus, pois nós somos morada do Espírito Santo. É assim que a palavra nos ensina. Fora isso, é doutrina de homens. 1 Pedro 3, 18, 19, 20 diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificados na verdade, na carne, mas vivificados pelo Espírito. Preste atenção: mortificados na verdade, na carne, mas vivificados pelo Espírito. Essa foi a obra primária de Cristo: entregar-nos a Deus mortificados na carne e vivificados no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Que espíritos são esses? Os espíritos que estavam presos na carne, andando pelas paixões da carne, as paixões do mundo, das concupiscências do engano, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas. Está falando das pessoas do passado, de todas as gerações antes de Cristo. Hoje não é assim. Hoje somos livres, que também como uma verdadeira figura, 1:21, agora nos salva, não salvará, já salvou no batismo, lá no madeiro, e não despojando da imundície da carne, ou seja, não nos separando da carne, mas da indagação de uma boa consciência, está separando da mente animalística da carne para a mente
espiritual, mente divina, para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, na ressurreição deles, fomos separados da carne. Não fomos tirados da carne, mas separados no sentido de quê? Dos pensamentos da carne. Amém? Não despojando da imundícia da carne, não nos separando da carne, mas da indagação de uma boa consciência, nos separando da mente animalística da carne. Amém? Assim como nossa carne morreu e o nosso espírito ressuscitou, assim também foi com Cristo. Hoje podemos dominar os pensamentos da carne, suas vontades, suas concupiscências, pois a consciência hoje não é segundo a carne, mas segundo o Espírito. E esse viver que agora temos, vivemos para o Cristo, Filho de Deus. Amém? Fico por aqui. Que o Espírito Santo em nós nos dê a cada dia a mente de Cristo, os olhos iluminados para recebermos essas pérolas que são refrigério para a alma e alimento para o espírito. Espero ter sido um bom intérprete de Deus. Espero que o abençoado tenha compreendido essa mensagem. Até mais, graça e paz.